Foi, tá meio escuro. Boa tarde, boa tarde. Agora acho que Testando luz, câmera, ação. Boa tarde a todos. Estamos em mais um... Agora estamos à tarde, né? Normalmente nós ficamos à noite, mas agora estamos à tarde. E hoje nós estamos com um tema assim bem diferente das demais, né? Um tema um tanto quanto abstrato, um tema que talvez muitos não sabem e vão se surpreender porque são situações que acontecem até no nosso dia a dia, né? Não só não em escola, mas às vezes na nossa casa, no nosso trabalho, e muitas vezes nós ficamos agoniados, vamos para casa tristes, chateados e não sabemos o que está acontecendo. Hoje o dia vai ser assim especial, nossa live vai ser especial. A Vivi foi iluminada por esse tema, foi ela que teve a ideia do tema, que é ambientes tóxicos. isso, muito né? comum. Então a palavra hoje é da Vivi, eu vou ajudar ela. Obrigada, Cris. Então, olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? O nosso tema hoje, como a Cris falou, é ambientes tóxicos, né? Então, mas o que na verdade é isso, né, Cris? Então, aonde acontece? Isso, de que forma acontece, como é. Então, ambientes tóxicos, normalmente a gente ouve falar mais no ambiente organizacional, né? Mas também está muito presente aí na nossa família, nas escolas, em relações tóxicas, em relacionamentos tóxicos. Então, é todo e qualquer relacionamento que traz prejuízo para o ser humano, para a saúde mental de todos nós, né? Então, vamos começar como identificar? Vamos, que eu acho que é o principal. Como eu vou saber se eu estou inserida dentro de um ambiente tóxico, né? Então, normalmente é aquele ambiente ali que você fica inseguro, com medo de fracassar o tempo todo, onde tem várias confusões constantes dentro do ambiente, uma cobrança excessiva, ausência aí de comunicação, uma comunicação muito falha, né? De repente ali aquele ambiente em que a comunicação não é clara e acaba gerando dúvidas, sabe, Cris? No sentido de que a gente se sente em dúvida em relação a nós mesmos, tanto profissional como pessoal. É como se a gente estivesse se sentindo humilhado. Exato. É aquele ambiente que deprecia o outro, né? E às vezes está tão impregnado, às vezes ele vem do ambiente, vamos dizer assim, se a gente puxar pela relação familiar, aquele ambiente onde tem ali pessoas com vícios, ou de repente um ciúme obsessivo, uma educação muito, muito severa que cobra N questões da criança, do adolescente, do jovem, né? Que anula a questão dele ser um ser pensante, que ele não pode tomar iniciativa, que ele não pode ter ideias, que ele tem que acertar, que não pode fracassar, que não pode errar, que é burro mesmo, né? Nesse sentido assim. Isso a gente falando mais no ambiente familiar. No ambiente organizacional, às vezes isso é tão impregnado que o que ele gera? Ele gera uma alta rotatividade de funcionários na empresa. Então as pessoas vêm e não ficam. Então existe ainda, como a gente está num processo de mudança de décadas aí em relação à humanização dentro das empresas, existe muito foco ainda daquela forma de gerir o chefe, né? Não é o líder, é o chefe. O chefe manda, você obedece e acabou. Então, assim, cobrança é normal no ambiente organizacional? Deve existir, sempre tem que existir. Cobrança, competitividade, né? Até pela questão da rotina e pela questão... As metas e cumprir as metas. Exato. Então, isso é normal no ambiente de trabalho, né? Mas o que não é normal é quando isso passa a ser uma forma de depreciar o outro, né? Então, eu vou ridicularizá-lo, vai gerar um bullying, vai gerar um desmerecimento. Então eu vou chegar para ele e vou falar assim, olha, eu não gostei do que você fez. É uma crítica. Ok, mas a gente como líder, a gente tem que fazer essa crítica e tem que oferecer algo em troca. Então, se eu não gostei do que você fez, eu tenho que dizer qual o caminho que você tem que seguir, correto? Correto, no caso da crítica construtiva. Construtiva. Agora, quando é aquela crítica mais depreciativa, né? Você não sabe fazer, você não se esforça, você... né, aquela questão do autoritarismo ao extremo que você não consegue nem pensar. E aí você começa a colocar em xeque a tua profissão, o teu ser,
quem você realmente é. Será que eu escolhi a profissão certa? Mas eu não vou conseguir mesmo. Daí acontece de pedir a conta, acontece até a questão da depressão, né? Porque é isso aí, né? É isso mesmo. Porque daí você não consegue fazer, você percebe que é tão impotente que não consegue fazer, é isso? Exato. E às vezes isso puxa até a síndrome de burnout, né? Que hoje já é considerada uma doença do trabalho. Então, assim, muito forte, muito sério, né? E um cuidado extremo. E como que a gente faz para lidar com isso, Cris? Porque isso também tem nas escolas, não tem? Tem. Nas escolas acontece assim, da professora dizer assim, você não consegue. Mas que preguiça é essa, menino? Tá? Principalmente, que bom que tá os professores... Tem uma penugem eu despedi. Isso se chama déficit de atenção, tá, gente? Então, assim, principalmente os professores do 6º ano em diante, que passam pela sala, eles não têm esse tempo para ter esse olhar. A partir do momento que fala, aquele aluno não tá nem aí, aquele lá vive no mundo da lua, é preguiçoso, é desinteressado, não tá nem aí pra vida. Eu, quando saí da escola, chegou para mim, o professor falou assim, aquele aluno é faveladinho mesmo. Meu Deus. Ele não vai conseguir, por que eu vou me esforçar? Né? Então, assim, são situações que esses murmúrios, esses comentários aconteciam na época nos corredores. E aquilo me fazia mal, porque eu não vou conseguir dar aula para aquela turma, eu não vou conseguir atingir a cabecinha daquele aluno, então o aluno estava escutando. Né? Então, assim, os professores, em muitos momentos, não estão preparados para ter esse olhar para entender esse aluno, onde que no lugar de ele motivar esse aluno, no lugar dele ajudar, ele acaba deixando esse aluno mais depressivo, mais judiado, se sentindo impotente. Isso. É exatamente E assim, tem a fala muito forte daquela questão assim, cuidado, você vai reprovar. Tem palavras que são tão fortes, e temos que cuidar muito com as palavras em relação ao poder da mente, porque entra essa palavrinha, você vai reprovar. Então, assim, aquele aluno já pensa, eu estudei, mas eu sou um lixo, porque eu não vou conseguir. Exatamente. E aí os pais, né, um alerta para os pais nesse sentido. O que vai fazer com isso, né? A gente precisa fazer alguma coisa para provar o contrário. Porque imagina a dor que causa, né? Pode causar depressão, pode causar aí síndrome do pânico, porque às vezes a pressão é tanta que a pessoa não dá conta mesmo e acaba tendo crises e acaba se desgastando. Então, é preciso ter aí uma intervenção imediata. Imediata, a questão assim dos pais, porque a sociedade mudou muito. Então, a criação mudou, nós já conversamos sobre isso nas lives anteriores, né? Que é assim, o que acontece? Os pais, nós sabemos, nós pecamos, também sou mãe, você também é. Sim. Nós pecamos por excesso. Então, assim, nós amamos tanto os nossos filhos que a gente quer que eles sejam igual a nós, até melhores do que nós. Então, a gente quer que estude, quer que vá. Só que tem que cuidar muito, e às vezes a fala do pai. Pois aquele lá não sabe nem pegar no cabo da enxada e quer pegar uma máquina, né? Quer mexer numa máquina, quer mexer no celular, porque na minha época, porque o meu filho não consegue, daí quer fazer. Então, assim, é muito comparativo e esses comparativos acabam deixando eles muito fragilizados. Essa comparação, eu vou falar até a comparação entre irmãos. Isso. Tá? Porque assim, um é mais extrovertido, o outro é mais introvertido, que cada um tem as suas habilidades. Sim. E aquele que tem habilidade talvez diferente do outro, talvez não é aquela habilidade que o pai queria que tivesse. Que o pai talvez não sabe que aquela tecnologia onde vai levar. Né? E com isso vai deixando cada vez mais frágil aquele adolescente, mais desmotivado e até a ponto de dizer que ele vira um lixo, ele não vai conseguir. A impotência é uma impotência muito forte. É verdade. É bem isso, assim. E a gente tem que tomar cuidado como pai, agora que você falou pai e mãe, né? Porque a gente tem o costume de achar que os filhos são a nossa extensão. Isso. Então, o que eu fiz, ele também pode fazer. O que eu... não, né? Porque eles são seres pensantes, eles sabem
o que eles querem. Lógico que eles precisam de limite, porque se tratam de crianças, não tem, né, autonomia ainda 100% deles, mas a gente tem que respeitar o próximo, né? Sim. E essa confusão acontece também entre familiares, aí não só entre irmãos, crianças, mas adultos, às vezes famílias, né? E o próprio casal. Sim. Né? Porque são culturas diferentes, são choques de cultura. Então, criar estratégias para que esse ambiente seja saudável, para que não haja cobrança excessiva, para que não tenha... Porque os pitacos sempre existem, sempre vão existir. Né? E eu ainda falo assim, né? O casal que chega aqui fala assim, eu não discuto. Então, se não discute, vai ter que fazer terapia, que vocês não estão conversando. E falha de comunicação, que também gera um ambiente tóxico para a criança. Sim, né? Mas assim, o que eu vejo, de repente, assim, aquela fala, aquele grito, aquele som, tapa na mesa, fechando porta, aqueles barulhos, assim, a criança pequena, principalmente os pequenininhos, eles não conseguem compreender o que está acontecendo. Mesmo que aquela conversa não seja violenta, só uma discussão, mas para ele cria um mecanismo e esse gatilho vai acionar depois. Exato. E reflete muito forte. Muito. E vai refletir em sala de aula, porque eles falam exatamente. Hoje uma menina falou assim pra mim, porque se mexer comigo eu viro uma leoa. Essa eu vi a mãe dela falando. Oh, meu Deus! Jogo de poder, né? E tudo mais. Então, assim, a questão da comunicação precisa ser clara, a comunicação precisa ser saudável, precisa ser educativa, não só para as crianças, não só dentro de casa, não só entre famílias, porque as opiniões são diferentes, mas dentro das organizações também. E um outro ponto-chave da questão do ambiente tóxico dentro de empresas os líderes não preparados, né? Então eu colocaria entre aspas aí os tiranos que se nomeiam líderes e que daí tem o poder. Então eu tenho o poder, eu mando, eu faço, eu aconteço e pronto, eu quero chegar em tal lugar, não importa em quem eu quero pisar, em quem eu vou ter que pisar para isso. Puxar o tapete. Exato. Então assim, competitividade tem que existir, mas ela precisa ser saudável, as metas estão aí, precisam ser cumpridas, mas o respeito ao ser humano. Precisamos ter respeito ao ser humano. Porque essa pessoa aí que está envolvida no ambiente, de repente, o corpo fala muito, né, Cris? Então, não só no profissional já formado, atuante numa organização como na criança, no adolescente, eles começam a ficar mais encolhidos, cabisbaixos, o ombro para trás, se isolam, né? Então, isso tudo é sinal de que algo está errado, né? Mas, tudo é ambiente tóxico? Não. O pai tem direito de cobrar, vai educar, vai brigar, desde que essa questão não seja punitiva, sem ser educativa. Perfeito. Né? Para que fluam de uma maneira mais correta. As críticas não podem ser agressivas no sentido aí de ser arrogante, de deixar a pessoa virar chacota, né? Em empresa acontece muito também, em escolas também, que é quase que um bullying, vamos falar nesse sentido, né? De expor o profissional, de colocar à frente eles aí de uma situação bem desagradável, fazer aquela pressão psicológica para ver se a pessoa pede a conta de uma vez e vai embora, porque eu não quero ter o gasto de ter que mandar embora, né? Aquele desgaste. Então, isso é muito comum em todas as empresas, não é uma ou outra, a maioria das empresas. Graças a Deus, com essa mudança que está tendo de um olhar mais humanizado, né? Investindo na qualidade de vida. Por quê? Hoje, o profissional não fica na empresa mais só pelo salário. Ele fica pelo ambiente. Sim. Né? Então, assim, o salário retém, nós precisamos desse valor? Claro que precisamos. Mas, normalmente, se ele optar por aquele ambiente mais saudável, mesmo que ele ganhe menos, ele vai optar pelo ambiente saudável. Sim, daí ele consegue vestir a camisa, aquele, né, ditado, funcionário. Aí eu quero um funcionário que vista a camisa. Mas até que ponto eu, patrão, empresário, estou proporcionando um ambiente saudável para o meu funcionário? Então, como que ele pode proporcionar esse ambiente saudável? Sendo claro. A gente sabe que, como patrão, nós não podemos abrir todas as informações para os colaboradores, né? Sim. Tem suas restrições também. Mas você precisa ser claro naquilo que você quer, onde você quer chegar, de que forma você quer chegar, quais são as metas que cada setor está atuando que precisa bater. Né? Minimizar fofocas, porque daí naquele ambiente muito competitivo que não é saudável, ele começa a gerar aquelas picuinhas, né?
um fala do outro e fala do outro. E... Para tentar sobressair. Isso. E a questão do puxa-saco para poder chegar aonde que aquele que é mais tímido, que talvez tem habilidade, a questão da, eu sempre voltei a falar das habilidades, mas não tem habilidade de puxar o saco, mas é um excelente profissional. E daí é onde que vai entrar na questão das chacotas. Das chacotas, exatamente. Então quer ganhar o destaque de alguma forma, não importa o que vai fazer, como a gente já falou, e aí acaba criando todo aquele ambiente negativo. E aí, dito tudo isso, como se blindar para a gente não sofrer tanto? Porque sim, precisamos todos trabalhar e às vezes a gente não tem outra opção a não ser se manter onde está. Sim. Né? Então o que eu faço? Autoconhecimento, Cris. Quando a gente percebe que está afetando emocionalmente, que de alguma forma você não está conseguindo lidar com isso, então primeiro busque ajuda. Vamos buscar uma psicologia, um psicólogo, vamos buscar nos desenvolver e fortalecer aquilo que a gente tem de melhor. Quais as melhores habilidades que nós temos? Vamos nos conhecer. Feito isso, precisa se blindar de forma neutra. Então, não se envolver em fofoca, isso falando mais para a parte de organizações, né? Não se envolver em fofoca, ficar neutro, evitar... a pessoa veio falar, já dá um jeitinho com a educação de falar, olha, não, isso não é do meu interesse, não quero tocar nesse assunto, não me compete, não temos como resolver, né? Traçar estratégias profissionais para superar. Não... Aquela questão assim, sempre, podemos falar tudo o que nós queremos e sempre com um jeitinho especial. Exato. Ou seja, não é falta de educação, nós funcionários não estamos errados de dizer para o patrão, olha, não se enquadro nesse trabalho, não gostei dessa sugestão, me sinto muito mais... Exato, posso oferecer isso. Exato. Não tem problema. E às vezes a gente fica com medo, porque normalmente esses ambientes não deixam essa abertura. Da gente acabar colocando aquilo que a gente fica com medo. Eu não vou falar porque eu vou ser demitido. Eu não vou falar porque, né, eu vou virar chacota entre as pessoas ali. Então, é muito, muito delicado. Blindou, conseguiu ser neutro nessa situação, tá funcionando? Por mais que a gente tenha uma inteligência emocional mega desenvolvida, Cris, é igual a gente se infectar com alguma doença. Existem as vacinas, certo? Sim. Mas não vai extinguir a possibilidade de a gente acabar se contaminando com alguma doença, mesmo que você esteja vacinado, correto? Até porque você almeja muito aquele emprego. E às vezes você acaba se subestimando algumas situações, algumas falas do chefe para poder permanecer ali. Exato. É ali que você acaba indo para casa chorosa, chateada. No dia seguinte, gente, que medo, aquela angústia de chegar naquela empresa de novo. De volta. Exato. E o que será que vai me acontecer hoje? Né? Então, assim, nossa, muito difícil. Ok, não estamos imunes de ser infectados. Então, aproveita ali as férias, seus 30 dias, 15 dias, não sei, cada empresa trabalha de uma forma, para que você, quando a gente pega uma gripe, a gente não fica em repouso, para se recuperar mais rápido. O mesmo acontece quando a gente está nesse ambiente. A gente precisa de um tempo para descansar, para desligar e pensar numa nova estratégia na hora que voltar. Mas também é importante se colocar um tempo limite. Até quando você vai permanecer nessa situação? Até quando você vai aceitar tudo que está acontecendo contigo? Lógico que a gente sempre precisa de um plano B, né? Sim. Porque a coisa não é assim o mundo do Walt Disney que, tá bom, quero, não quero, ok. Não dá para viver no faz e conta. Precisamos sair da zona de conforto. Exato. Nós precisamos saber, somos competentes. E nós precisamos ir além disso. Exato. E nós merecemos ser felizes na profissão. Se estudamos, estamos trabalhando, acordamos cedo, estamos indo, isso quer dizer que nós merecemos estar bem, exatamente. E assim, toda dificuldade vai ter, né, Cris? Nada vai ser fácil e simples a ponto que a gente não tenha dificuldade nenhuma. Isso não existe. Mas a gente precisa, sim, acreditar. Acreditar que somos capazes, acreditar que é possível, acreditar que a gente vai fundo e vai vencer também. E o principal, não somos menos que ninguém. Sabe? Porque a gente às vezes se coloca muito num patamar assim, porque o patrão, o chefe, o líder, o gestor, o meu pai, a minha tia, a minha mãe, a minha avó, Não, mas nós podemos dar a nossa opinião. Nós podemos estar contribuindo. E colocar limites. Até onde você pode chegar. Exato, colocar limites. Olha, entendo, mas em outras palavras mais técnicas, assim, sou um ser pensante e aceito a sua sugestão, mas
ok, vou verificar o que eu faço com isso. Perfeito. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido aí que a gente fala. Então, autoconhecimento, criar estratégias, tanto familiar quanto escolar e empresarial, né? Ser neutro, que a gente também já falou um pouquinho sobre isso. Não sei se o pessoal que está online aí tem alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade, que a gente Pergunta não, só estão comentando, olha lá, o José Hugo, lá de São Paulo, está elogiando, muito obrigada. Obrigada. Mando um abraço de antemão para ele. Ok, certo? Ok. A gente vai precisar fazer escolhas. E aí? Planejamento. Toda escolha precisa de um planejamento, certo? Certo. E como eu faço esse planejamento? Você tem ideia? Primeiro precisa saber o que a gente quer para nós. Uhum. Precisa se conhecer. Exato. Então, buscar ajuda vai ser constante nesse momento para que você... Vai ser primordial, vamos dizer assim, para que você consiga se desenvolver, né? Então, me conheço, sei até onde posso. Posso sugerir estratégias aonde estou para que eu possa me sair da melhor forma possível no meu ambiente. Isso não significa que a sua estratégia vai ser aceita. Se não for aceita, o que você vai fazer com isso, né? E no caso das crianças? As crianças não podem, né? Não é que não podem, eles até podem, eles têm as ideias, eles têm sugestões. Mas e aí? O que eu faço com as crianças? Porque as crianças são impulsivas. Uhum. E as crianças ainda, elas criam as regras entre elas e quer que as regras delas dê certo. E aí, se você não fizer, começa o conflito. Exato. Então aí pais precisam de um pouquinho de atenção nesse sentido para que essa criança interagir com ela, acolher essa dor dela, visualizar aonde a gente está errando porque a gente erra, né? E a comunicação, né, Cris? Tudo cai na comunicação. Tem que cuidar muito, porque assim, tem momentos que eles acabam se fazendo muito de vítima. Eu ia falar isso agora. É muito forte, porque aquela minha amiga fez, a culpa é dela, eu não tenho culpa nenhuma. E envolve a professora, envolve a coordenadora, quando vem a culpado inteira é a escola. E eu sei que as escolas precisam hoje muito de apoio, muito, né, desse apoio profissional para que a gente possa ir até a escola, oriente a escola sobre cada situação. Mas temos que cuidar muito em relação a o que visualizar, o que entender e conhecer muito os nossos filhos, para que entenda, para ver que se ele não está potencializando isso. Exato. E isso não acontece só com as crianças, tá? No ambiente profissional também. Então você escuta todo mundo falando, né? Todo mundo no modo de dizer, virou chacota, tá ali, o chefe tá falando, fulano falou, ciclano falou. E aí, eu assumo o papel de vítima, me coloco como coitadinha, porque daí a culpa é do setor, porque a culpa é do chefe, porque a culpa é de não sei quem, a culpa. Não existe culpado, gente. E não existe não ter saída. Porque eu escuto muito isso, sabe, Cris? Ai, mas eu não tenho escolha. Nós sempre temos opção de ter uma escolha. Não Olha, dá gente, pra escutaram não ter isso? escolha. A gente sempre tem uma opção de escolha. Não existe, não, mas e se? E se você se planejar, e se você traçar, e se você se conhecer, você vai descobrir que você tem uma escolha. E que você não fica na mão em relação a isso. Porque se eu sou vítima, eu digo que eu não tenho opção. E aí? A gente tem opção. Nós não temos... Tudo na nossa vida é livre-arbítrio que fala, Sim. né? A gente tem opção de escolha. Desde que nascemos, temos uma opção de escolha. E se a gente se conhece cada vez mais, essa opção de escolha aí vai abrir um leque que nem mesmo nós teríamos consciência disso, né? Então, sair dessa questão de vítima. Ninguém é vítima. Nós estamos inseridos no ambiente, o ambiente está ali, tá tudo acontecendo. Vamos trazer isso para o lado positivo? O que eu tiro de bom? O que eu aprendo com isso? Né? Então vamos absorver o que é bom, vamos fazer desse ambiente uma melhor forma possível de conviver ali na questão profissional, né? Vou fazer a diferença, um sorriso faz a diferença. Um bom dia. Dá a sensação que quando o patrão passa, o bom dia dele faz toda a diferença na empresa. Se ele estiver fechado, parece que acabou o dia. Nossa senhora, não vou falar, não vou nem na sala, não vou, eu preciso, mas não quero. Então assim... Tudo bem, ele pode até estar fechado, Cris, mas eu duvido que se a gente olha e fala, bom dia, tudo bem? Com aquele sorriso, o sorriso é contagiante. Nós, como seres humanos, podemos fazer a diferença.
A gente pode tentar melhorar esse ambiente. E assim, o que é legal é que o universo devolve pra gente. Então, assim, por mais que você não consiga modificar o ambiente que você está inserido, não consigo, mas você deixou uma marca. E com certeza você vai colher coisas boas dessa marca que ficou, né? Então, parece que às vezes demora e às vezes vem tão rápido. Exato, tem seu tempo, né? A gente precisa ajudar, não importa quem. Exato. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que ela falou que ela não sabia que dentro do ônibus só passava cartão. Ela não tinha cartão, ela estava dentro do ônibus, o ônibus já tinha partido. E daí a moça, não, pode deixar, eu passo o cartão. Daí ela pegou o dinheiro, não, mas eu te pago. Não, não precisa não. Olha só. Então, aquele gesto, daí eu falei pra ela, eu ainda comentei, tá vendo? Como é bom ajudar? É bom ajudar, a gente tem que ajudar. Ali, ó, ainda, olha só, o José Hugo Ferreira ainda está online. Ele está fazendo uma campanha, falar em ajudar, ele é dono da Ferreira... Santos? Imobiliária. E daí, assim, ele está fazendo uma campanha muito legal de arrecadação de cobertores, de roupas para ajudar uma entidade. Depois, se vocês quiserem, eu posso até estar falando sobre isso, né? Mas no meu, mandem mensagem, mas a questão, assim, eu ajudar, sabe? A questão do ajudar. Gentileza gera gentileza. Exatamente. Né? E aí, eu ia falar uma coisa e esqueci, sabe? Eu acho que a melhor estratégia não seria o poder da mente, a questão de você trabalhar o positivo na tua mente. Exato. Podemos estar falando nesse sentido? É nesse sentido, Cris. Puxar, porque nem tudo é bom, né? Existem bons e ruins. Mas até do ruim, se você trabalhar consigo mesma, não, peraí, o que eu aprendo disso? O que eu tiro disso? Sabe? Então, logicamente que a gente consegue se sobressair e ter um destaque em todos os âmbitos da vida, de uma maneira geral, né? Então, trabalhar o positivo é super mega importante. Mas viver a vida inteira no mesmo ambiente, onde você não tem tempo nem de respirar, mesmo com as estratégias de positividade, sorriso, empatia, acolhimento, aí é uma opção sua, entende? Sim. Aquela questão do... Acho que esse ambiente tóxico entra bem na questão de você ser tóxica. De você eu falo assim, você levantou com o pé esquerdo? Eu falo, não, eu preciso levantar com os dois, senão eu caio. Eu já caio, já acordo desequilibrada. Então, assim, aquela questão de você não ser tóxica, de você não reclamar. Aquela reclamação diária, tá chovendo, tá frio, não tá vai calor. Não vai dar certo, não vou conseguir, não é por aí, exatamente. Então, e até a questão dos relacionamentos tóxicos, né? Aquele namorado, marido, enfim, bate, mas bati porque eu te amo. Opa, não é bem por aí, né? Então, o que eu espero para minha vida é que vai fazer total diferença, porque o ambiente, as escolhas. O ambiente vai ser o mesmo sempre. Se a gente está vivendo aquilo, a gente entende que está intrínseco, é dali. Então, o que eu faço com isso? Eu preciso disso. Que estratégias eu vou traçar para que eu possa aí superar essa situação que não está me fazendo bem? E qual é o limite que eu tenho para suportar isso? E quando o caso é familiar, aí tem que sentar, conversar e traçar estratégias e botar limite nisso também. Então, exatamente. Comunicação, limite, positividade. E essa comunicação eu sempre comento assim com os pais para traçarem códigos entre eles, porque no dia a dia às vezes um acaba tendo um pouco mais de autoridade do que o outro, um acaba estando mais estressado do que o outro. Naquele momento que vai chamar a atenção daquela criança, tem sempre um que vai acabar extravasando demais. E daí, um não pode estar entrando em contradição com o outro naquele momento. Então, traçar sempre um código visual ou, de repente, um sinal para que o outro, naquele momento, se tranquilize e para que o casal vai conversar depois, não na frente da criança. Sim. Porque quanto mais a conversa fica no ar, pesada, quanto mais pesada, ela vai ficar cada vez pior essa conversa. E essa criança, ela vai entender, ou é a mãe que está errada, ou é o pai, e ali depois ela vai acabar tirando as conclusões e acabar abusando dessa situaçãozinha. Exato. Ou vai ficar doente com isso, por causa do relacionamento. Faz sintoma. E quando extravasa com a criança, não tem problema nenhum em virar para a criança depois do momento que aconteceu e falar, me desculpe, eu errei,
estava nervosa, tinha ultrapassado o meu limite de cansaço do dia, você não precisava ter ouvido isso. Mas Viviane, ele é só uma criança. Sim, ele é um ser humano que precisa de respeito. E a gente, como pai, a gente erra. Né? Então, isso cabe para nós pais, cabe para os líderes, porque o líder também erra. Sim. Dentro de uma organização. Ele nunca vai ser 100% correto em tudo. Nós somos seres humanos, somos imperfeitos e nem sempre vamos acertar. E quando a gente erra, a gente precisa ter a humildade de falar, me desculpe, eu errei. Né? Eu sempre falo assim para os pais, sabe aquela vontade que tá de bater? Sabe aquela vontade que você tá de chutar? Né? Eu sempre falo assim, peça forças. Mas naquele momento eu vou usar até a Vivi agora, vamos fazer de conta que ela é minha filhinha. Sempre quando vou dar uma dica ali para os pais, né? Quando a criança, no caso do pedir desculpa, antigamente os nossos pais falavam assim, porque meu pai bastava olhar para mim e eu já saía correndo. Era puro medo. Sim, não é educação. Não é educação. E daí, daquela mesma forma que você tem vontade de bater, é só segurar firme no ombro. Naquele momento que você está segurando firme, você está potencializando aquela sua intenção. E a criança já está entendendo. E o olho no olho. Abaixa e fala na altura da criança. Exatamente, olho no olho. É a forma da criança entender tudo o que você está falando. E não vai ficar aquele momento de tempestade, aquele momento tóxico. Você não precisa nem gritar. Você pode talvez até estar falando num tom mais ríspido para, né? Que às vezes o pai precisa tá dando as bronquinhas, como a Vivi falou no começo, tá cobrando, tá educando, é necessário, mas naquele tom onde que é necessário que não saia da ética e do respeito com o ser humano, exatamente. Né, Cris? Então, e uma outra coisa que é interessante, agora que você falou dos pais, quando altera o tom da voz e tudo mais, a gente precisa entender quando a gente está educando os nossos filhos, que muitas vezes a gente grita, extravasa isso, mas não é sobre eles, é sobre nós, Cris. Acho que aí cabe um outro tema pra gente falar mais pra frente. Né? Então, assim, você não está extravasando com o seu filho por conta daquilo que ele está fazendo. Você está lembrando de algo que aconteceu contigo e você está descontando nele. Então, olha, gente, fica aí a dica pra gente pensar sobre na questão da educação, né? É que errado, que daí é assim que acontece. Você vai ver que tá acontecendo, você já sabe que vai dar errado. É lógico que você vai gritar e vai berrar, porém precisa se policiar. Policiar, exatamente. Veja, não tô dizendo com isso que não é para chamar atenção. Sim. É para chamar, é para ser firme, mas cuidado com a forma. Caímos de volta naquela questão. Sim. Podemos falar tudo o que pensamos se a gente souber a forma de falar. A forma correta. Com equilíbrio. Sim. Deixa eu falar, às vezes eu escuto assim, mas meu Deus, então eu estou fazendo tudo errado. Não. Nós não somos perfeitos. Vou frisar e volto. Sei que eu já falei, mas vou frisar e volto. Nós não somos perfeitos. A gente vai continuar gritando ou errando, de uma hora ou outra vai acontecer. Mas a partir do momento que a gente traz para a consciência da gente o nosso autoconhecimento e o entendimento do nosso vício de comportamento ou a nossa forma de se comportamentar, nossa, comportamentar foi ótimo. A nossa forma de se comportar, a tendência dos comportamentos mais ríspidos tende a diminuir. A questão do vício, eu tava lembrando. Mas eu sou assim mesmo. Não adianta, não vou mudar. Dá pra mudar, né? Claro que dá. Vou usar uma frase que minha mãe sempre fala pra mim. Viviane, a gente muda até no último minuto. A gente aprende até no último minuto de vida. Eu vou aprender a falar mais baixo. Olha, mas pedir para alguém que você tem mais afinidade te sinalizar também ajuda bastante, viu? Então, essa questão da comunicação, do relacionamento em geral, se você tem aí com quem contar e falar, olha, me sinaliza se está acontecendo, se eu tô... Porque às vezes a gente não se percebe, né? Às vezes a gente acaba cometendo falhas sem querer. Então, é importante a gente ter um vínculo com alguém no ambiente profissional, dentro da família. Olha, me avisa se eu me passar. Porque a gente tá naquela forma, naquele círculo vicioso e aí a gente acaba não percebendo. Então, ter alguém que dê um toquezinho, mais baixo, né? Ajuda bastante. E em sala para os professores, quando tá doido, sabe aquele momento que você tá pedindo forças, assim, não jogue o pagador na cabeça de ninguém. Brincando, brincadeiras à parte. Gente, sério, vai lá fora, toma um gole de água, respira. Se retira do ambiente. Eu sempre falo assim, tenta deixar o problema do lado de fora da porta. Sempre, sempre. Mas somos seres humanos.
e acabamos trazendo para o nosso momento, né, os problemas. Então, assim, saia, peça ajuda para coordenação, sabe? Vai tomar um gole de água, cuide muito com o que fala, tem que cuidar muito, porque assim, nós estamos trabalhando com seres humanos, estamos formando as pessoas e essas, qualquer palavra que for falada vai ser para o resto da vida. Então, nós temos que se policiar, indiferente quem está assistindo. Né? Indiferente de quem está nos assistindo, quem somos. Se somos patrão, somos funcionários, alunos, pais. O importante é a gente ter o pensamento positivo e se policiar muito. Sim. Que quando a gente fala, a gente não lembra do que falou. Mas quem ouve? Mas quem ouviu vai lembrar pro resto da vida. A gente pode até pedir desculpa. Mas a pessoa, desculpa, vai perdoar, mas vai guardar. A cicatriz fica, né? Fica. Então fica aí a dica, né? Certo. Não sei se tem alguma questão ali. Não, mas é só muito obrigada pelas palavras, José Obrigada. Hugo, tudo de bom. O José Hugo vai ao ar todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, na Rádio Ação Brasil. E ele faz umas propagandas top, nossas. Obrigada aí, JH. Então, um Pessoal, abraço. obrigada aí pela participação de vocês. Se vocês conhecerem alguém que estiver passando por uma situação assim, quiserem compartilhar o nosso conteúdo, por favor, fiquem à vontade. Se tiverem dúvidas, também nos procure. A gente está aí para estar auxiliando e ajudando, porque às vezes a gente acaba sendo tóxico também, né? Então, por favor, fiquem à vontade em nos procurar. Um grande abraço, pessoal. Beijo. Até!